Olá a todos, meu nome é Pedro Lucas. Meu nome é Flávio Amorim. Coordenador Levi Santana, apresentamos nosso trabalho, a atenção primária à saúde no enfrentamento da Covid-19 em uma região de saúde do Distrito Federal, características epidemiológicas, sociodemográficas e distribuição espacial dos casos confirmados. Como introdução, um pequeno resgate histórico, o Covid-19 surgiu primeiramente na cidade de Wuhan, na China, tendo grande disseminação pelo mundo, começando em dezembro de 2019. O primeiro caso no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro. Já no Distrito Federal, o primeiro caso foi confirmado em 5 de março de 2020. A pandemia de Covid-19 produziu intensa sobrecarga no sistema de saúde do Distrito Federal. A atenção primária da saúde assumiu linha de frente para a estratégia de enfrentamento com base na vigilância e na vacinação. O Distrito Federal foi um dos primeiros estados a adotarem medidas sanitárias para o combate da Covid-19, o que auxiliou para o controle da contaminação, pelo menos no início. Nosso objetivo é analisar o perfil sociodemográfico, epidemiológico e os efeitos dos casos de Covid-19 na região de saúde norte do Distrito Federal. Nesse nosso trabalho, nosso estudo foi de corte retrospectivo a partir de dados secundários extraídos da base do InfoSaúde, incluindo os casos notificados de Covid-19 em pessoas residentes da região de saúde norte até o dia 9 de setembro de 2022. Foram coletados idade, sexo, região administrativa, data do início dos sintomas e evolução. Nesse primeiro gráfico, podemos observar a evolução dos casos cadastrados em cada região administrativa, feitos nesses últimos 2 anos e meio de pandemia. Observa-se o primeiro pico de casos em 2020 e um segundo pico menor em março de 2021. Mas os picos principais de casos ocorreram em janeiro de 2022 e em junho de 2022, quando esses picos foram oriundos do afrouxamento de medidas de contenção de saúde e também pela nova variante Omicron, que é mais contagiante. Nesse gráfico de óbitos, pode-se ver um pico de óbitos no início de 2020, mas principalmente um pico de óbitos em Planaltina e Sobradinho em meados de 2021. Este pico foi causado também por um afrouxamento de medidas protetivas, mas também causado pela variante Delta, que é menos contagiante, mas mais letal. Com isso, conseguimos fazer uma análise de perfil dos contaminados, no qual mostrou-se que a idade média foi de 41 anos, com 57,6% sendo mulheres. A mortalidade foi de 1.312, 1,86%. Análises univariadas, os não sobreviventes tiveram maior idade e maior chance de residir, Planaltina, Sobradinho 2 e sendo de sexo masculino. E houve a menor chance de óbito quando o caso ocorreu em 2022. Análise multivariada, a idade manteve-se como maior chance de óbito, enquanto residir em Sobradinho, ocorrente em 2022 e sexo feminino estiveram associados a menor chance de óbito. Em 2022 também teve a redução da idade e aumento de sexo feminino em relação ao número de óbitos. Aqui temos uma tabela que ilustra, como falado anteriormente, a análise univariada demonstra que entre a região administrativa da região norte de saúde, a gente teve Sobradinho teve o maior número de casos, com 50%, isso sendo a segunda menor população. A proporção de óbitos ficou em 43% nessa região. Enquanto isso, Planaltina ficou em segundo lugar em relação ao número de casos, com 39,7%, e com o maior número de óbitos, com 47,5%. No DF, houve a taxa de óbitos de 1,6%, enquanto na região norte, 1,86%. De acordo com o PIDAD, em 2021, a renda domiciliar de Sobradinho é quase o dobro da de Planaltina e de Sobradinho 2, e quase o triplo da de Fercal. Enquanto isso, 37,2% da renda familiar de Sobradinho é composta de 5 até 20 salários mínimos, em comparação com 15% de Sobradinho 2 e 9% de Planaltina. Quando comparado com outros estudos, como realizado na Arábia Saudita e nas UTIs no Brasil, houve concordância quanto ao sexo, havendo a prevalência de homens em relação às mulheres, nos casos de óbitos, e no quesito de idade houve uma leve discordância, sendo que no nosso estudo houve de idade de 68 anos, na Arábia Saudita 69 e nas UTIs do Brasil 66 anos. A gente acredita que a disparidade de renda pode ter correlação com o aumento de mortalidade em certas regiões administrativas, como por exemplo Planaltina em comparação a Sobradinho. Fatores como idade, acima de 65 anos e ser de sexo masculino se mostrou um fator importante para o desfecho dos casos em óbitos. E o nosso estudo teve como limitante a questão da comorbidade, que havia certa tendência em informar somente quando ela estava presente em algum paciente, não quando não estava presente. Essas foram as nossas referências, obrigado.